Imagine como foi o Natal para milhares de famílias de Tobias Barreto que estão sem água. A barragem que abastece o município secou, é isso mesmo, secou, e eles pedem socorro. O registro feito pelos moradores mostra o chão rachado onde deveria haver água. Essa é a barragem de Tobias Barreto, no sul do estado. O nível da água está tão baixo que mal dá para chegar na tubulação. Este morador esteve no local e se assustou. Tá todo mundo abismado com a seca. Ô William, você já viu uma seca igual a essa? Rapaz, desse jeito aqui não, viu? Hein? Desse jeito aqui nunca, a água tá baixa. Rapaz, é uma coisa de admirar, né, William? Só quem vendo, só vendo pra crer, né? É. Olha, eu tô assombrado. Minha gente vai pra barragem, espia a situação da barragem. E a gente pensando que ele tava cheio aqui, cada E eu achei que olha, com essa trovoada, a barragem vai estar cheia. O detalhe é que é daqui que sai a água que abastece cerca de 50 mil pessoas do município, segundo a prefeitura. Segundo a prefeitura, a adutora que leva a água para o município foi feita para suportar 30 anos, mas em 10 ela já não dá mais conta. Em novembro foi realizada uma reunião entre a DESO, a prefeitura e diversos outros órgãos para discutir a questão do desabastecimento no município de Tobias Barreto. Entre as medidas estudadas estavam a perfuração de poços artesianos e a oferta de caminhões-pipa. Como é que será que está tudo isso, hein, gente? Olha, por telefone, eu conversei com o prefeito do município, a gente teve uma longa conversa sobre esse assunto, o prefeito Diógenes Almeida. Ele falou sobre a situação da barragem, confirmou o risco de falta d'água e ainda cobrou mais rapidez nas medidas adotadas para tentar resolver o problema. Nós temos um sistema que funciona de uma adutora que vem da barragem do Jabiberi, de lá do perímetro irrigado do Jabiberi. Ela é desde 2009, ela alimenta esse sistema para Tobias Barreto. Toda a água de Tobias Barreto vem dessa adutora. Acontece que esse ano foi o único ano, desde 2009, que essa barragem ela não verteu, ela não sangrou. Então a barragem está literalmente seca no seu nível morto já, mas não é obrigação da prefeitura. Eu queria só assim corrigir, porque nós estamos entrando nessa história de ajudar a população e estamos, inclusive, sem suportar mais a carga financeira de forma nenhuma e a carga logística. Pra vocês terem uma ideia, a prefeitura está gastando hoje, em média, há mais de 7 meses, nós estamos gastando em média em torno de R$80 mil, com 7 carros-pipas. Inclusive, nós estamos com 3 meses atrasados desses carros-pipas, 2 já abandonaram, porque a gente não tinha condições, inclusive a gente estava abastecendo, mas nem tem condições de esperar, porque nesse final de ano nós demos prioridades a 13º e a outras coisas. Então, a situação é essa. O prefeito conta que o problema já foi discutido e foi formada uma força-tarefa para ajudar o município. Se chegou-se à conclusão que teríamos que fazer uma força-tarefa como se fosse uma força de época de guerra, porque é um município com mais de 34 mil, 35 mil habitantes, sem uma gota de água. Ficou-se planejado que viriam para cá, para Tobias Barreto, 15 carros-pipas, com 19 pontos de abastecimento, com caixas d'água de 1.000 litros, inclusive com possíveis distribuição de vasilhames de 20 litros para ir pegar a água, pessoalmente 20 litros, a água para consumo. Então nós chegamos no caos. Mas segundo ele, até agora as medidas não foram colocadas em prática. Nenhuma. Apesar dos esforços do governador de ter se deslocado de lá de Aracaju, ter vindo ao município de Itapicuru, aonde lá estão sendo cavados 2 poços e é autorizado a cavarem mais 2 para fazer uma adutora daqui do nosso município baiano vizinho. 2 poços já estão praticamente em funcionamento, mas a adutora antiga que tinha, ela está furada e todo dia que se liga tem um vazamento novo, está se mudando essa tubulação para uma tubulação já de ferro, mas só tem 500 metros. Nós estamos numa adutora que dá praticamente 13 quilômetros de lá até chegar aqui na nossa base da 10 em Tobias Barreto. Hoje de manhã, eu conversei com o Coronel Alexandre da Defesa Civil. Ele me disse que está com uma verba de R$500 mil para vir para Tobias Barreto para a contratação dos carros-pipas, mas que só poderia entrar em operação quando houvesse realmente a falta de água total no município de Tobias Barreto. Eu sozinho aqui no município estou arcando com uma coisa que não é responsável nem 1 milímetro do município. E por fim, ele faz um apelo. Nós não temos perspectiva porque a única forma de
juntar água, de captação de água, é através de chuva. E as chuvas não ocorreram aqui. Fora isso, nós ainda temos um problema sério. Nós estamos com os bairros daqui da cidade, com um dia com água, 8 sem água. Tem um povoado que é vizinho à barragem, tem 12 dias que não tem água. A situação é a pior possível. É uma situação de extrema emergência. Eu gostaria de deixar isso claro aqui. É um depoimento de uma pessoa que está preocupada demais, preocupada ao extremo. Eu acho que esses serviços eles precisam ser mais acelerados. Essa previsão dessa falta de água ela já existia, porque o serviço meteorológico mostra isso, demonstra isso, que nós vamos ainda nos agravar mais ainda. E a situação é essa, infelizmente. Pois é, a gente se solidariza com a população de Tobias Barreto, os moradores que entraram em contato com a gente. Você imagina o que é viver nessa comunidade que está há 12 dias sem água? Gente, água é fundamental para a nossa sobrevivência, é para beber, é para tomar banho, é para fazer a nossa higiene, é para fazer a nossa alimentação. Tudo isso é importante, a água é fundamental, um direito de todo mundo. E medidas precisam realmente ser adotadas com rapidez, porque um dia, 2 dias, 10 dias, imagine, o tempo vai passando e as pessoas vão ficando sem água. Assim que a gente recebeu essa informação dos moradores de Tobias Barreto, nossa equipe entrou em contato com todas as autoridades responsáveis. Cobramos a prefeitura, como você viu aí nessa entrevista, conversamos com o prefeito, a gente entrou em contato também com o governo do estado e com a DESO, né, a Companhia de Abastecimento do Estado. Uma reunião de urgência foi convocada agora de manhã, já para averiguar esse assunto, para ver o que poderia acontecer. E essa reunião acabou de terminar. Eu vou conversar com a Maristela Nis, que está acompanhando, está lá de perto, acompanhando todos os detalhes, as últimas informações, e ela está com o superintendente da DESO, o senhor Carlos Anderson Pereira. Maristela, é com você. Isso, Priscila. A gente tem relatos de desespero mesmo com a falta d'água, uma situação muito crítica aí em Tobias Barreto, diante de toda a demanda, de tudo que as pessoas mandaram para a gente, né? O nosso telefone não para, a nossa redação está apurando desde cedo essa situação muito crítica. Então eu vou conversar com o diretor de operação aqui da Companhia de Saneamento de Sergipe, a DESO, o senhor Carlos Anderson, a quem nós agradecemos a participação. Viemos aqui para a sala dele, daqui a pouco a gente vai mostrar um mapa sobre a situação de Tobias Barreto, as medidas que vão ser tomadas, já estão sendo tomadas em relação a isso, mas primeiro vamos na causa, no problema. Por que nós chegamos a esse momento tão crítico? Bom dia a todos, bom dia Priscila, bom dia a todos de casa. É preciso entender primeiro, como você falou, Maristela, a causa desse problema, né? O sistema de Tobias Barreto, ele é através de uma barragem, que é a barragem do Jaberi, essa que o prefeito comentou realmente. Esse sistema ele começou a ser operado a partir de 2007, né? Esse projeto de tirar a água dos poços do Catu de longa data, ele foi feito através da barragem numa previsão, no horizonte de projeto para 30 anos. Então, o projeto que foi executado em 2017, ele teria a capacidade de abastecer a cidade até 2037. Isso é preciso ficar bem claro e explícito. O sistema, a engenharia, ela foi bem feita. O sistema está lá, ele existe. Existem os tubos, existem as bombas nas vazões suficientes para atender a cidade. O que não tem é água na barragem. E aí eu preciso deixar uma coisa mais clara ainda. Essa barragem ela data da década de 70, não utilizada para o consumo humano, mas para a irrigação daquela região. E a partir de 2007 é que ela começou a ser utilizada para o sistema de dessalinização humana. Nunca essa barragem deixou de verter, ou seja, ela nunca deixou de encher. Anualmente, você tem os períodos do ano, entre maio e junho, nas épocas chuvosas, onde ela enche, né? E a partir daí você vai utilizando durante todo o ano. Agora, foi um questionamento que eu fiz assim que eu cheguei aqui, para a gente poder entender a situação que está acontecendo lá em Tobias Barreto. O grande problema foi porque não choveu, mas outras estiagens muito severas foram registradas nos últimos anos, inclusive com mais severidade até do que agora em 2018. Então, por que exatamente só agora ela não verteu? E que medidas preventivas foram tomadas em relação a isso? Muito bem colocado. Todos esses outros anos, onde não teve, que teve um verão forte, a exemplo de 2016, mas ela verteu. Esse ano,
não choveu no local que deveria chover, porque essa barragem, em que pese ser no município de Tobias Barreto, mas a área de captação dela fica no município de Riachão. E não houve chuvas nessa região. Então, a última vez que ela verteu foi em setembro do ano passado, então já tem 1 ano e 2, 3 meses já, sem nenhuma contribuição, sem nenhum volume de contribuição. Uma coisa inimaginável. Não tinha previsão alguma de nenhum centro meteorológico que dissesse que não iria chover nessa região. Então, a DESO e qualquer outro órgão nunca se preocupou em melhorar um sistema que era pleno, que abastecia a cidade da forma com que ela deve ser. O sistema, como eu falei, a parte de engenharia, ela está intacta, ela está normal, funcionando. O problema é a falta d'água. E aí que a DESO não podia prever e ninguém poderia prever que não ia chover. Só vou interromper um minutinho, porque os nossos telespectadores já estão participando com a gente. Priscila, tem pergunta aí do estúdio, né? É isso mesmo, Maristela. As pessoas estão enviando perguntas pelo nosso WhatsApp, 981 16 9448. Você que está assistindo a gente também pode participar. E pelo aplicativo da TV Sergipe. Vamos ver o que o pessoal está dizendo. Ó. A Larissa de Tobias Barreto disse assim, ó, e agora? Como vão ficar os moradores de Tobias Barreto e região? Precisamos de água para viver. Tem mais mensagem, viu? Além da Larissa, outros telespectadores enviando mensagem pra gente. O Fabrício, de Indiaroba. Já passou da hora de se realizar uma política séria de fornecimento de água. Ela não pode faltar para ninguém. É a mensagem do Fabrício, de Indiaroba. E a gente tem ainda mais uma participação, a Samira, de Poço Verde. Falta água no sertão e agora na região sul também? Cadê o dinheiro dos nossos impostos? É para a situação assim que ele serve. Aí a mensagem da Samira, vamos ver mais uma mensagem, o pessoal realmente participando. A Zineide, de Tobias Barreto, moradora ali da região. Olha, nem preciso falar o quanto estamos preocupados com essa falta d'água aí. Não só a Zineide, como todos os moradores de Tobias Barreto. E a pergunta, Maristela, é a seguinte. A gente tem acompanhado já outras reuniões que foram realizadas no mês de novembro, com autoridades, essa força-tarefa que o prefeito citou. Também agora em dezembro, o prefeito também chegou a falar que houve um contingente mobilizado, inclusive com o Exército, a própria DESO, para trazer medidas para solucionar a situação agora, já que não verteu água, realmente está seco, alguma coisa tem que ser feita. Mas por que essas medidas ainda não foram colocadas em prática? Por que tanta demora? O que está faltando? Lembrando que caminhões-pipa que estavam fazendo o serviço pela prefeitura, pagos pela prefeitura, já suspenderam a atividade porque não foi feito pagamento, como o prefeito mesmo falou para a gente em entrevista por telefone. Então, por que essa demora? O que faltou? Pronto, aí vamos agora para o que é mais importante, né? A gente justifica, né, mostra os motivos, né, porque chegou a esse ponto, e agora a gente vai desmistificar muita coisa que foi falada. Não tem inércia alguma da DESO ou do governo do estado no sentido de resolver essa problemática. Então, tão logo a gente teve certeza, e já foi no final do mês de agosto, que aí não viriam chuvas, porque a gente esperou até julho, agosto, que é o período chuvoso. Quando a gente percebeu que não teria jeito, que não iria verter a barragem, medidas foram tomadas. A principal delas, a contratação emergencial de uma obra na ordem de 7 milhões de reais, trazendo água do município de Itapicuru, na Bahia, para abastecer Tobias Barreto. Então, uma adutora de 11 quilômetros, desmistifico mais uma informação passada. Essa obra está pronta? Está em andamento. E não tem só 500 metros prontos. Tem 9 mil metros assentados. Faltam 2 mil metros. Essa obra, no curso dela, houveram 2 paralisações, por parte do governo da Bahia e por parte da prefeitura de Itapicuru. Entendimentos de que se pode, se não pode, da necessidade ou não. O governador do estado de Sergipe saiu do seu gabinete, esteve conosco da DESO na prefeitura de Itapicuru, pessoalmente, e de lá fez uma solicitação pessoal, ligou para o telefone do governador da Bahia, o governador Rui Costa, e pediu ajuda dos irmãos baianos. De pronto, foi atendido em uma questão. A parte da CEINFRA, do andamento da obra, ela foi resolvida. A obra está em andamento. Previsão de conclusão até a primeira semana de janeiro. Então, assim, não tem inércia nenhuma, não tem nada parado. E até lá o que deve ser feito? Porque a gente tem quase 35 mil pessoas nessa situação muito crítica na cidade de Tobias Barreto. Eu vou aproveitar para mostrar o mapa que a gente tem aqui ao lado. A gente tem a divisão da cidade de Tobias Barreto em alguns distritos. Como que vocês vão trabalhar, então, para abastecer a cidade? Vou explicar isso de uma forma mais assim, sintética. Esse plano de contingência que a gente está imaginando fazer aqui, ele vai ser utilizado
subsidiariamente se a gente tiver alguma problemática até essa adutora ficar pronta. A ideia é trazer água da Bahia, abastecer a cidade através dos poços, claro que num volume reduzido, então seria um sistema de rodízio de manobra que vai ser divulgado já na semana que vem, quais setores ficam com água e quais setores ficam sem água, mas todos devem ter água na medida daquilo que pode ser ofertado. E essa planta aqui, ela ilustra uma terceira opção. Então, a gente falou aqui de uma ação grande, que foi uma obra de 7 milhões, que é essa que está em andamento, não está parada, ela está sendo executada, com prazo de finalização até a primeira semana de janeiro. E essa daqui seria uma outra alternativa, caso haja algum outro problema. Ou seja, a DES, o governo do Estado, está preocupado realmente com a situação de Tobias Barreto. Então, o prefeito não está sozinho, ele não está preocupado sozinho. Tem um corpo técnico aqui, o governo do Estado, pensando numa solução para não deixar 35 mil pessoas sem água. Então vamos lá, tem uma obra em andamento que tem previsão de conclusão agora na primeira semana de janeiro para abastecer a cidade. E caso isso não aconteça, não é o que nós queremos, mas caso isso não aconteça, a cidade já estaria dividida em distritos. Esses pontos em amarelo que vocês estão vendo aí em cada parte da cidade seriam caixas d'água, é isso? Isso. Eu queria dizer outra coisa, não só se a obra não estiver pronta. A DESO já está implantando essa condição lá, independente da obra pronta ou não, porque, numa eventualidade, ela já está de pronto emprego lá. E como funcionaria? Seriam 19 distritos, a cidade foi dividida em 19 distritos. Né? Isso vai ser divulgado com mais detalhes a partir da semana que vem. Tá? Vai ter, a ideia é fazer avisos através de rádios, carros de som, a audiências públicas a partir já da semana que vem, para que as pessoas tomem conhecimento de onde poderiam reabastecer com água. Então, as pessoas buscariam água nesses pontos. A ideia não vai ter entrega de porta em porta, não há logística para isso, são 35 mil pessoas, não há como se fazer isso de porta em porta. Então, é uma ação semelhante a que o Exército Brasileiro faz nas comunidades rurais. A DESO planejou aqui 19 distritos. Desses distritos, uma caixa d'água de 10 mil litros, e não de 1.000 litros, como falou o prefeito, 10 mil litros, para abastecer aquela população aonde vão ser entregues tickets, para que haja o controle disso. Então, houve realmente uma reunião na semana passada, uma força-tarefa foi chamada na Casa Civil, onde o Exército participou, Defesa Civil, Polícia Militar, DESO e a Prefeitura, onde ficou decidido como vai ser esse contingenciamento. Isso vai ser explicado com mais detalhes a partir da semana que vem. Muito obrigada, diretor, por seus esclarecimentos. Qualquer nova dúvida, Priscila, é só nos chamar por aqui. Obrigada, Maristela. Obrigada também ao diretor da Companhia de Saneamento. A gente aqui adiantando, né, Maristela, trazendo aqui uma informação já para você que acompanha a gente de Tobias Barreto. Então, como é que vai funcionar esse plano de contingência, já com prazo também, né? Ele falou na primeira semana de janeiro, isso concluído, o SE1 vai acompanhar esse processo. Nós nos solidarizamos com a situação de Tobias Barreto e a gente lembra que outros municípios do estado também enviam mensagens contando que está faltando água. A gente se solidariza com a situação de Tobias Barreto, mas também levanta um alerta, né, gente? Essa realidade de escassez de água que tanto se fala, que parece que está tão longe, né? Porque a gente abre a torneira e tem água ali, ela está mais perto do que parece. Isso exige também de cada morador, da população, um trabalho de economia, de consciência, né? Para que não falte água para ninguém, água que é fundamental para a nossa sobrevivência. Obrigada a você que enviou mensagem, enviou vídeo, obrigada aos representantes, os responsáveis, né, que sempre respondem, a Prefeitura e também a DESO, por essa resposta que o SE1 trouxe e que vai acompanhar até que ela seja colocada em prática.